Agora na Mix. Tudo. Mix Tudo. Mix 72, excelente noite pra você. Chega junto que o Mix Tudo tá no ar pra todo o Brasil. Mais uma vez a gente vai trocar ideias, você vai dar a sua opinião, concorrer a prêmios. E segundo dados da OMS, o Brasil ocupa o primeiro lugar do país, aliás, o primeiro lugar dos países, mais ansiosos do mundo. E fica em segundo lugar atrás dos Estados Unidos, com o país com o maior número de casos de depressão nas Américas. Olha só essa notícia. Mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre ansiedade e depressão e muitas vezes não sabem diferenciar uma doença da outra, né? Por isso, a gente aqui do Mix Tudo chamou a especialista no assunto, doutora Ana Gabriela Andriani, para tirar todas as dúvidas e, claro, explicar causas e tratamentos. Então faz o seguinte, pega o celular agora, conta pra gente o seguinte: como você cuida da sua saúde mental? Já teve uma crise de ansiedade ou depressão? Manda agora no 11 981801000. Sua participação vale o nosso prêmio do mês de junho, que é um tablet multilaser M10A Lite. Vai te ajudar na hora do trabalho, vai facilitar sua rotina com a tecnologia que só a Multilaser oferece. Mix Tudo só tá começando, vamos nessa! Mix Tudo. Mix Tudo. Mix 716, Michael Jackson e Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. E tá rolando aqui o Mix Tudo nessa noite. Lembrando que você pode participar com a gente. E o seguinte, segundo dados da OMS, o Brasil ocupa o primeiro lugar dos países mais ansiosos do mundo e fica em segundo lugar atrás dos Estados Unidos como o país com maior número de casos de depressão nas Américas, né? Dei essa notícia no início do programa e tô repetindo aqui porque eu quero saber de você. Já passou por isso? Teve algum problema com saúde mental? Teve crise de ansiedade ou depressão? Responda pra gente no 11 981801000. E daqui a pouquinho, após o intervalo, para debater esse tema, convidamos a doutora Ana Gabriela Andriani, que é psicoterapeuta, para tirar todas as suas dúvidas e explicar causas e tratamentos. Vai respondendo o tema aí, já eu volto. Mix Tudo. Mix. Mix do Brasil. Mix Tudo. Mix 719 de volta aqui no Mix Tudo e chegou o momento de bater um papo com a psicoterapeuta a doutora Ana Gabriela Andriani. Vai tirar nossas dúvidas sobre ansiedade e depressão, já que esse é o bate-papo de hoje no programa Mix Tudo, inclusive que você pode opinar. Então vamos lá, Primeira pergunta de hoje, a gente ouve muito falar sobre depressão e ansiedade. Sabemos que são duas doenças que devem ser olhadas com muita atenção e que chegam sem pedir licença, mas as pessoas se confundem na hora de diferenciá-las, sim, ou até mesmo as colocam dentro do mesmo pote. Então, eu quero saber agora, doutora, quais são as diferenças entre ansiedade e depressão e elas estão no mesmo pote ou não? A gente pode diferenciá-las, enfim. Boa noite, pessoal da Rádio Mix, um prazer estar aqui com vocês e queria começar dizendo que gostei muito do tema que vocês estão trazendo para a gente discutir hoje sobre depressão e ansiedade, que é um tema muito relevante, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo, em que essas questões estão potencializadas, Olha, um transtorno, tanto a depressão como a ansiedade, um deles pode conter o outro, mas isso não significa que um seja o outro. Então, por exemplo, quando a gente tem uma crise de burnout, que é caracterizado por um estado de esgotamento físico e mental, muito prevalente no ambiente de trabalho por conta de muitas exigências de performance, de perfeição, de desempenho, essa pessoa, ela apresenta uma crise de ansiedade. Então, o burnout é uma característica da crise de ansiedade. Ela pode desenvolver uma depressão, mas isso não significa que tudo tenha começado com uma depressão. Então, muitas vezes, um transtorno pode conter o outro, mas o que vai diferenciar cada um é o conjunto de sintomatologias que prevalece. E aí a gente vai ver isso nas próximas perguntas. Entendi. Pera, então vamos começar aqui pela ansiedade. Quais são as causas e os sintomas dessa doença, hein? A ansiedade ou transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade, ela é caracterizada por uma sintomatologia física e
emocional. Então a pessoa apresenta tanto sintomas físicos como emocionais, né? Quais são os sintomas físicos? É muito comum no momento da crise a pessoa apresentar sudorese, taquicardia, sensação de falta de ar, muitas vezes um rebaixamento da capacidade cognitiva. Eu já vi isso acontecendo, já atendi uma pessoa que teve um completo rebaixamento da capacidade cognitiva. A pessoa tem tremores, tem ânsia de vômito. Então esses são os sintomas frequentes físicos. E tem sintomas também que são emocionais. Quais são eles? São a sensação de muito medo, especialmente de medo da morte. Então, justamente por conta de toda a presença desses sintomas físicos, a pessoa pode pensar, por exemplo, que está tendo um ataque do coração e que vai morrer. Tem uma sensação de perda de controle, uma sensação de insegurança. E aí, olha só, a prevalência desses sintomas todos e dessas crises, se isso for muito frequente, né, isso pode terminar gerando uma depressão. O que caracteriza a ansiedade? A ansiedade tem a ver com a gente querer que o tempo passe rápido, que o futuro chegue logo. Então, as pessoas que são muito ansiosas, elas têm essa questão de ter uma alta exigência em relação a elas mesmas e quererem sempre antecipar o futuro, querer sempre que algo do futuro venha para o presente o mais rapidamente possível. No geral, as pessoas que desenvolvem crises de ansiedade são pessoas muito controladoras, que têm um desejo de perfeição, que são muito exigentes consigo mesmas e que não aceitam falhas. Beleza, então agora a gente vai para as causas e para os sintomas da depressão, né? O principal definidor da depressão é uma sensação de tristeza profunda, muito profunda, sem causa aparente. Ou seja, não houve uma morte, não houve uma perda significativa, não houve nada na vida da pessoa que justificasse aquela tristeza tão profunda e prolongada. Não precisa ser uma tristeza sem causa aparente e que é vivida por um tempo prolongado. Qual que é a sensação? Quais são as sensações, na verdade, né, da pessoa que tem depressão? Há uma sensação de aprisionamento em sentimentos, então, de tristeza, como a gente já falou, e de angústia. E o futuro é vivido como fechado. O futuro não é sentido como aberto, como cheio de possibilidades, porque há uma perda de sentido na vida, há uma perda de um direcionamento na vida, na crença de que é possível se construir algo significativo para o futuro, né? Então, as relações, o trabalho, os prazeres, as tarefas cotidianas, todas perdem o sentido porque há uma dificuldade em se projetar no futuro, em se projetar no tempo. E quais são os principais sintomas da depressão? São a perda do interesse pelas atividades cotidianas, né, e por prazeres, perda de apetite, tristeza excessiva, fadiga, irritabilidade, insônia, perda de sentido, como a gente já falou, e de esperança na vida, e uma dificuldade de se concentrar em temas e decisões. Nossa, se você que está ouvindo o Mix Tudo tá tendo alguns sintomas assim, procure um profissional, né, doutora? Inclusive, doutora, se alguém próximo a mim tá com ansiedade ou depressão, como que eu consigo ajudar? Acho que a ajuda, nos dois casos, tem a ver com buscar um auxílio médico, um tratamento psicológico. É isso que é mais efetivo para que essa pessoa possa lidar com esse momento e com todos os sentimentos que envolvem tanto uma crise depressiva como uma crise de ansiedade. Mas acho que uma coisa importante no momento em que a crise está acontecendo, se você está com alguém que esteja em crise, a questão não é fazer a pessoa se dar conta de que o que ela está sentindo não é real ou que não tem uma justificativa para isso. Isso não adianta. Acho que é importante acolher aquela pessoa, legitimar os sentimentos dela, porque isso, inclusive, que aumenta a chance de que essa pessoa aceite uma ajuda profissional. Ainda mais agora, em tempos de crise, de pandemia, você tem algum recado pra gente, doutora? Como a gente já falou lá atrás, nós estamos vivendo um momento, né, o momento da pandemia, em que tende a se
acirrar essas vivências todas, tantas de depressão como de ansiedade. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de falta de controle, de vulnerabilidade, de perdas, de frustrações, de não saber como vai ser o futuro. Então, assim, esse momento estimula as pessoas que já têm uma predisposição a essa sintomatologia a se sentirem ainda mais tristes e mais ansiosas. Então, acho que a gente precisa cuidar, né, dessas pessoas, e o cuidado tem a ver com a busca de uma ajuda médica, psiquiátrica, porque muito importante, dependendo do quadro, que a pessoa tome remédio até para ajudá-la a se sentir melhor, e a ajuda também tem a ver com um tratamento psicoterapêutico, né? Ou seja, um psicólogo tentando entender, ajudando essa pessoa a tentar entender os sentimentos dela, relacionando o que ela está vivendo com a sua história. É isso que dá a chance dessa pessoa conseguir cuidar e se transformar nesses sentimentos todos. Valeu, quero agradecer muito a você, a doutora Ana Gabriela Andriani, né, psicoterapeuta, tirou um tempinho, veio aqui explicar pra gente, né, tirar dúvidas também sobre depressão, ansiedade, porque hoje no início do programa a gente falou, segundo dados da OMS, o Brasil ocupa o primeiro lugar dos países mais ansiosos do mundo e fica em segundo lugar atrás dos Estados Unidos como o país com maior número de casos de depressão nas Américas. Por isso, é tão bom a gente debater e trazer as experiências pra falar aqui, né, no programa. Então vai mandando a sua opinião no 11-988-1000. Conta pra gente o seguinte, como você cuida da sua saúde mental? Já teve algum desses sintomas que a doutora citou aqui no programa? Manda aí que você vai concorrer ao nosso prêmio do mês também. Vamos de música? Mix Tudo. Mix 734, Creed, Don't Stop Dancing. E atenção, começou a Semana dos Namorados e o Mix Tudo não vai deixar você passar essa data em branco, não. Se você não consegue ficar um minutinho longe do seu amor, a Mix e a Cássio vão te dar dois relógios, um G-Shock e um Vintage. Pra participar é muito simples, viu? Basta pegar o seu celular, se fosse você já pegava agora, e enviar uma mensagem de áudio respondendo por que você não consegue ficar nenhum minutinho longe do seu amor. Manda usando a hashtag MixTudoNamorados pra gente identificar e soltar aqui no ar, como eu vou fazer agora, como ouvinte que já se declarou e tá concorrendo. Vamos ouvir? Eu não consigo ficar nem um minuto longe do meu amor, porque estar em sua companhia me faz sentir a mulher mais feliz do mundo e contando as horas para te ver novamente. Boa! E olha, você já tá concorrendo. É amanhã o resultado, tá bom? O resultado sai amanhã, um dia antes do Dia dos Namorados, sim, porque no dia 12 vai rolar a live do Nando Reis pra embalar sua noite romântica. Então, não terá Mix Tudo, mas vai rolar, né, o Nando Reis pra fazer a trilha sonora do seu momento. Então participa, você tem chance ainda. Manda aí, porque você não consegue ficar um minuto longe do seu amor. Vai que dá! Mix Tudo. Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Mix. Rádio Mix. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Mix 737 e hoje o programa tá falando de saúde mental. Segundo dados da OMS, o Brasil tá entre os países com mais casos de depressão e ansiedade no mundo, viu? E claro, batemos um papo com a doutora Ana Gabriela Andriani para falar mais sobre o tema com a gente. Ela esclareceu vários deles. Inclusive, você pode conferir amanhã em podcast no nosso site radiomixfm.com.br. Claro, né? Se você perdeu. E agora, mudando, né? A gente falou com uma especialista. Agora eu quero saber de você. Perguntamos aqui no programa se você cuida da sua saúde mental, se já teve uma crise de ansiedade ou depressão. E já temos várias mensagens por aqui que vamos conferir agora. Olha, tem aqui, ó. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tabata, sou de São Bernardo do Campo. Gostei bastante dos esclarecimentos da doutora sobre ansiedade e depressão. Eu acho que nunca senti depressão, mas ansiedade é constante. Sinto falta de ar e minha cabeça fica muito confusa com todas as ansiedades e decisões. É um assunto muito sério e para todos que estão ouvindo e também se sentem assim, lembre-se, vocês não estão sozinhos. Beijos, obrigada, Tabata. Mas é isso, hein? Se apertar aí, procura um especialista, uma médica, um médico. Não fica sofrendo sozinha, não. Tem mais um áudio, vamos nessa. Oi, Gisele, tudo bem? Oi. Eu tô cuidando da minha saúde mental, tentando não pensar muito no que vai acontecer amanhã, lá pra frente, né? Uhum. Talvez pensar o que eu posso fazer hoje que pode me trazer felicidade. Será que é aprender uma coisa nova? Será que é fazer alguma coisa que eu estava deixando para depois? Será que é
ouvir música, alguma coisa que você goste, né? Procura isso, que talvez você não tenha depressão, tá? Você tem que fazer coisas que você se sinta vivo. Olha aí, gente, temos um ouvinte terapeutizado, já deu dicas, então siga as dicas dele também. É sempre legal a gente trazer esses assuntos, tá vendo? Você vai ouvindo um aqui, um outro ali, e aí são várias experiências, vários modos e jeitos de enfrentar problemas, e é pra isso que a gente tá aqui, né? O Mix Tudo pra gente debater e chegar a algum lugar que seja menos desconfortável. Vai mandando a sua opinião. Você tem algum problema assim, de ansiedade, depressão, quer dividir com a gente? Manda no 11 981801000. Mix.